Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos agora fechando os nossos olhos e vamos elevar os pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus. E vamos assim agradecer a Ele pela oportunidade bendita de estarmos reunidos em seu nome para mais uma noite de aprendizado. Obrigado, Mestre amigo, por tudo que tem feito por nós, pelo seu Evangelho de luz, esse guia de boa conduta que nos mostra o caminho que vai levar ao Pai. Que possamos, Jesus, honrar essas dádivas, buscando nos melhorar um pouquinho mais a cada dia. Permita, Mestre, que os nossos amigos espirituais possam vir em nosso auxílio, nos intuindo, nos inspirando, para que tenhamos uma melhor compreensão das lições desta noite. Que não nos falte humildade, disciplina, perseverança, para buscarmos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Obrigada, Jesus querido. Por favor, livra-nos de todo mal e de toda má influência. Guarda-nos, Jesus, junto ao teu coração, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, a nossa reflexão de hoje é sobre o casamento e a família. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo, em carta a Timóteo. Existe uma lei da natureza à qual todos nós estamos submetidos. Esta lei é a lei de sociedade. Deus nos criou para vivermos em sociedade. Por isso que Ele nos deu a fala e outras faculdades necessárias à vida de relação. Nós não fomos criados para vivermos isolados. O isolamento é contrário à lei da natureza. O homem, por sua natureza, busca instintivamente outros indivíduos para viver em sociedade. Porque em grupo eles podem progredir juntos, se ajudando assim mutuamente. Ninguém consegue progredir isoladamente. É preciso o contato com outras pessoas, o convívio com criaturas diferentes, para que consiga o progresso. Nenhum homem possui todas as faculdades completas. É pela união com outros homens que eles se completam mutuamente e vão seguindo rumo ao progresso de todos. Por isso, a necessidade de viver em sociedade, porque eles precisam uns dos outros para crescerem, para evoluir. Então, diante disso, vamos começar a falar por onde tudo começa. Qual é a primeira união? Que é o casamento. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre casamento. Lembrando que nem todos os espíritos que reencarnam têm esse compromisso no casamento. O casamento é a união permanente de dois seres, objetivando o aperfeiçoamento de ambos.
Emmanuel, no livro Na Era do Espírito, ele nos diz o seguinte: dois seres, em se unindo no casamento, não estão unicamente chamados ao rendimento possível da família humana e ao progresso das boas obras a que se dediquem, mas também e principalmente ao amparo mútuo. Dois corações que se entregam um ao outro desde que se fundem nas mesmas promessas e realizações recíprocas, passam a responder de maneira profunda aos impositivos de causa e efeito, dos quais não podem efetivamente escapar. Então, aos olhos de Deus, o casamento deve fundar-se sobre a afeição dos seres que se unem. O casamento representa um progresso da humanidade. André Luiz nos diz que o verdadeiro casamento é o das almas, e essa união ninguém poderá quebrantar. E aí a pergunta que nós fazemos: o que será que aconteceria se o casamento fosse abolido da sociedade? Exatamente. Nós voltaríamos à vida primitiva. Olha só. Voltaríamos à vida primitiva, voltaríamos à infância da humanidade, né? Ficaríamos abaixo de muitos animais que são monogâmicos, né? Como, por exemplo, os lobos, as corujas, os pinguins, as araras, as lontras, os pombos, né? Ficaríamos abaixo desses animais, olha que coisa. Porque a monogamia está de acordo com as leis da natureza. Segundo Martins Peralva, há 5 tipos de casamentos. Ele diz que existe o casamento acidental, que é o quê? É a união baseada em atração física. É uma união de espíritos ainda imperfeitos, espíritos inferiores. Mas que com o tempo eles podem realmente conseguir se gostarem. Com o tempo eles podem verdadeiramente se gostar, dependendo do envolvimento e do histórico espiritual de cada um. Tem o casamento provacional, que é a união que dá oportunidade de reconciliação entre espíritos que possuem débitos kármicos. Esse é um casamento bem comum. O primeiro e esse segundo também. Né? Criaturas que têm ali um comprometimento de dívidas passadas. O casamento sacrificial, que é a união de uma alma iluminada com uma outra inferior, com o intuito de ajudar essa inferior a evoluir. Tem o casamento de almas afins, união de almas ligadas pela afinidade, pela afetividade e também afins em sua energia. É uma ligação feliz de almas amigas que se unem para firmar o seu amor. E tem o casamento transcendente, que é a união de espíritos iluminados com uma missão em prol da humanidade. Um exemplo desse tipo de casamento, que é raro, foi Allan Kardec e Amélie, a sua esposa. Eles vieram com uma missão,
né? Se juntaram ali com a missão de trazer algo para a evolução da humanidade, né? Pois é. Os casamentos de interesse ou de conveniência ligam as criaturas apenas pelos corpos, né? É uma união apenas física. E André Luiz, no livro Sol nas Almas, nos diz o seguinte sobre isso. O casamento é um consórcio de realizações e concessões mútuas, cuja falência é preciso evitar. A doutrina espírita elucida claramente o problema do lar, definindo responsabilidades e entremostrando os remanescentes do trabalho a fazer, segundo os compromissos anteriores em que marido e mulher assinaram um contrato de serviço antes da reencarnação. Dois espíritos, sob o aguilhão do remorso ou tangidos pelas exigências da evolução, ambos portando necessidades e débitos, combinam encontro ou reencontro no matrimônio, convencidos de que essa união é, sobretudo, programa de obrigações regenerativas. Olha só. Então é a lei do amor que une as almas no verdadeiro casamento, que são indissolúveis, porque determinados pela lei do amor, que é uma lei de Deus. Por isso, aquela máxima que diz: o que Deus uniu, o homem não separa, né? Mas há também os casamentos insustentáveis, porque feitos segundo as leis variáveis dos homens, né? Obedecendo a interesses puramente materiais. Né? Dessa maneira, o que Deus juntou pelo amor permanece unido pela própria força do amor. E do contrário, já se dissolve muitas vezes aqui mesmo na Terra, não é? Hamed, em seu livro Renovando Atitudes, nos diz o seguinte: os laços de família formados em bases de fidelidade, de amor, respeito e dedicação perdurarão pela eternidade e serão cada vez mais fortalecidos. Os espíritos simpáticos envolvidos nessas uniões usufruem indizível felicidade por estar juntos trabalhando para o seu progresso espiritual. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra, assim como no céu, conforme nos certifica o texto do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dessa parte, não é? Da união de dois seres pelo casamento se origina o quê? As famílias, não é? Tudo começa no casamento. Então, os laços sociais são necessários para o nosso progresso e os laços de família apertam esses laços sociais, né? É assim que Deus quer que aprendamos a nos amar uns aos outros, começando esse aprendizado no ninho doméstico, né? No lar, no seio da família. E um dos mais graves problemas do ser humano é justamente o quê? É a dificuldade de convivência no lar.
Porque é no lar que vão se juntar amigos e inimigos de outras vidas, né? É ali na primeira escola, que é o nosso lar, que as criaturas vão se reconciliar, vão aprender a perdoar, a tolerar, né? E é assim que muitos lares são verdadeiros espinheiros, né? Porque tem ali desafetos reunidos, né? Então não é fácil, né? Então é razoável aqui fazer uma divisão do conceito de família e parentela. Família é a união por laços espirituais de afinidade. E parentela é a união por laços somente de consanguinidade, né? Então, qual seria o resultado para a sociedade? O afrouxamento dos laços de família. O resultado seria o aumento do egoísmo, que já não é pouco, né? Na nossa sociedade. Então, seria o aumento do egoísmo, né? Porque o lema do egoísta é: primeiro eu, depois os meus, e para os outros nada. Então, já pensou? Seria um pouco pior do que já é. Então, o lar é a nossa primeira escola, é onde aprendemos a diluir as imperfeições dos nossos sentimentos. E nem sempre os laços de sangue reúnem almas afins. Frequentemente, grandes inimigos renascem como irmãos ou como pais e filhos, né? E são ali obrigados a conviver sob o mesmo teto. Não é fácil, né? Então, o lar é a semeadura de ontem, né? Nos dando os frutos plantados por nós mesmos. Então, livres nós estivemos no plantio e agora somos escravos na colheita, né? Então é aí que a gente vai lembrar de uma historinha dos porquinhos, dos porcos espinhos, que na era do gelo eles estavam ali para serem extintos, porque era muito frio, mas aí eles descobriram que quando eles se juntavam, eles, com o calor um do outro, eles conseguiam sobreviver, né? Mas acontece que com essa junção, um espetava o outro. Eles conseguiam se aquecer, mas um espetava o outro. E aí eles tiveram que escolher. Ou eram extintos, né? Ou aprendiam a conviver com as pequenas feridas causadas pelos espinhos dos outros, né? E é porque o convívio não era fácil, mas precisava. E muita família é dessa maneira, um espetando o outro, mas precisam daquela convivência para aprenderem, né? Então, a moral da história é a seguinte: o melhor não é aquele que se une, aquela união de pessoas perfeitas, mas sim aquela união onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro, né? Então a historinha do porco espinho é essa daí, que a criatura tem que aprender a conviver com os defeitos do outro, porque ninguém é perfeito, né? É buscar cobrar menos do outro e cobrar mais de si mesmo, né? Fazer o exercício da tolerância, da paciência, né? Para poder seguir em frente, porque não é fácil. Irmão Saulo, no livro Na Era do Espírito, ele fala um pouquinho desse assunto para nós. Ele diz assim:
O lar surge no mundo para humanizá-lo, graças ao sonho do namoro, em que as almas procuram-se no anseio de amar. A convivência vai revelar que elas não são o que sonhavam, mas o purgatório do lar é uma bênção para libertar do inferno do passado. A família terrena permite o reajuste através da reencarnação, dissolvendo as mágoas e liquidando as contas. O casamento não se faz no cartório, mas no lar. E nele é que o inimigo, transformado em parente, acaba por nos amansar. Um lar desgovernado, desprovido de orientação, vira sepultura do amor. Entretanto, é o lar a fonte e a base de todas as civilizações, acertando as contas do passado dentro de casa e melhorando as criaturas. Resulta daí a colheita do amor, graças à ação de duas forças simples, naturais, que se conjugam para construir a grandeza da Terra. Não é? Então não existe acaso na criação divina. Portanto, todo parente nosso é um antigo conhecido de vida passada. Né? Todo parente problema constitui dívidas de existências passadas que nos compete pagar agora. Não é mesmo? Nossos familiares são aqueles que em encarnações passadas se associaram a nós pelos vínculos do bem ou pelos vínculos do mal, né? E que agora se reúnem a nós pelos laços da consanguinidade. Então, as dificuldades domésticas são resultados dos erros cometidos por nós em existências passadas, que agora vem nos cobrar a reparação, né? Richard Simonetti, no seu livro maravilhoso Uma Razão para Viver, nos fala o seguinte: relacionamentos explosivos no lar é o que definimos como compromisso cósmico, ou kármico, desculpe, como compromisso kármico, ou seja, espíritos que se prejudicaram mutuamente e que, não raro, foram inimigos, se reencontram no reduto doméstico, unidos não por afinidade e nem por afetividade, mas sim por imperativos de reconciliação no cumprimento das leis divinas. Enfrentam dificuldades para a harmonização, porque inconscientemente conservam as mágoas do passado, né? Guardam ali de alguma maneira as impressões da encarnação anterior. E aí vem a dificuldade, né? Não conseguimos conviver pacificamente ainda pela nossa dureza de coração. Olha só. Num ambiente desarmonizado, as forças das sombras conseguem se infiltrar. E aí, o desajuste é geral, acarretando problemas graves, físicos e psíquicos. Olha só o perigo, né? Para melhorar o ambiente doméstico, o primeiro passo é a prática do Evangelho no lar. Porque com Jesus no lar, sempre haverá harmonia, né? Então é preciso ter cuidado com o alerta que André Luiz nos faz, que ele diz assim, que quando os componentes de um lar perdem o gosto pela conversa, a afetividade logo deixa a família. Então é preciso
ficar atento com isso, né? Então, diante disso é que nós vemos que há relações infelizes que acabam com o divórcio, né? E o divórcio é o adiamento de pagamento de dívida, né? Isso porque um dos cônjuges, sócio na firma do casamento, esqueceu que os direitos na instituição doméstica somam deveres iguais. Se um não se dispõe a compreender a validade do sacrifício, o aceitando por medida de salvação do ninho doméstico, eis aí a ameaça da ruptura da união, né? Então, cada um tem que ceder de um lado um pouquinho, não é fácil, né? Para que chegue-se a um equilíbrio. Se for viver ali numa, como chama aquela queda de braço, não vai dar certo, né? Então, muitos dizem que o divórcio é válvula de escape para evitar um crime, para evitar uma tragédia. De fato, muitos casos, né? Casos extremos, de fato. Em certos casos, o divórcio funciona como medida extrema, né? Afastando um mal maior. É como uma amputação que evita a morte. É um caso extremo. Porém, é preciso entender que o divórcio é sempre uma quitação que está sendo adiada. Está pedindo aí uma prorrogação para pagar a conta, para quitar a dívida, né? Então, o fato é que, como diz o dito popular, todos nós temos dívida no cartório, né? Todos nós temos lá as nossas dívidas no cartório. E Emmanuel nos diz o seguinte, no livro Fonte Viva: a casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas, impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente. É indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Então não adianta adiar, não, é melhor assumir a situação, né? Então, cada elo de simpatia ou cada sombra de desafeto na família ou na atividade profissional são forças do passado a nos pedirem mais amplas afirmações de trabalho no bem, né? Para vencermos as lutas no lar, é preciso cultivar paciência, é preciso ter amor, compreensão, bom ânimo, né? Exercitar o perdão, né? No mundo, o lar é a primeira escola de reabilitação e de reajuste. Então, dessa maneira, por mais ríspida que sejam as lutas no casamento ou na família, é melhor permanecer dentro delas, né? Porque pagar dívidas é se libertar. E aprender é assimilar a lição. Do equilíbrio emocional entre os parceiros que se responsabilizam pela organização doméstica,
depende a felicidade no lar, né? Então, para nós fecharmos a nossa reflexão de hoje sobre o casamento, nós vamos buscar uma poesia de Casimiro Cunha, que está no livro Cartas do Evangelho, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, que nos diz o seguinte: Meus irmãos, o matrimônio é um instituto divino, onde o trabalho em comum é luz de amor e de ensino. O lar é um templo sagrado de vida superior, onde começa no mundo a lei sublime do amor. Toda a harmonia terrestre, em circunstâncias quaisquer, tem seu início sagrado no marido e na mulher. Se a mulher é sentimento, se o homem é luta e ação, devem ambos ser unidos no plano da educação. Para que um lar seja o pouso do carinho e da esperança, jamais se esqueça o regime do amor e da confiança. Quem recebeu a missão desse instituto de amor tem solenes compromissos perante as leis do Senhor. Façam, pois, do lar terrestre a estrada de salvação, onde Jesus plante as flores de vida e de redenção. Muita paz a todos.